Daqui a pouco a gente volta com o Marcelo para destacar mais sobre essas equipes de transição, também aqui no estado de São Paulo. E agora a gente volta a falar de Copa do Mundo, porque falta muito pouco para a abertura e a cerimônia já começa ao meio-dia no horário de Brasília. E o repórter Giovanni Chacon já está lá em Doha para acompanhar tudo de perto. Bom dia, Chacon. Como é que está a expectativa por aí neste domingo? Falta muito pouco. Conta que horas são aí também. Olá, Vitor Brown, pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Olha só, estamos aqui no Al Khor. A cidade de Al Khor, né, é um pouco mais ao norte, aqui a cidade no Catar, é o estádio mais distante. Esse daqui, o Al Bayt. A gente vai até dar um foco aqui para mostrar um pouquinho mais desse estádio, que é inspirado nas tendas beduínas do povo que mora também na parte mais desértica, né? Se é que tem uma parte que é mais deserto ainda do que o restante do Catar, claro. Uma cidade menor aqui, uma cidade mais distante, e por conta de uma menor incidência de prédios aqui na região, diferente de Doha, né, que é a capital aqui do Catar, acaba tendo um pouco mais de vento, né? Então eu estava dando uma olhada agora, são 28 graus que estão sendo registrados aqui na temperatura local, né, num horário aqui 2 horas e 52 minutos da tarde, e um vento ali aproximadamente de 38 quilômetros por hora, um vento já um pouco relativamente forte, e aí junto vem areia, né? Então areia aqui bem da região do lado aqui do estádio, é uma região bem sem casas, né? Bem desértica mesmo, então acaba vindo a areia, às vezes dá para observar a areia passando pelo chão. Agora falando um pouco mais sobre o jogo, sobre a Copa do Mundo em si, a equipe do Catar recebe, claro, as 31 outras equipes para essa competição, mas estreia diante da equipe do Equador, uma equipe que o Brasil conhece bem, teve dificuldades nas eliminatórias, né? Teve ali vitórias apertadas contra a equipe do Equador, uma equipe que quer surpreender nesse grupo A, um grupo que ainda conta com a Holanda, que é a grande favorita a esse grupo sair com 9 pontos, com 3 vitórias, e também com o Senegal, que seria talvez essa grande candidata à segunda colocação, a seleção senegalesa, mas perdeu o seu principal jogador, o Sadio Mané. Então o jogo de hoje pode ser decisivo, principalmente na questão saldo de gols. Às vezes, até mesmo para pensar, empatando o Equador e empatando o Senegal, essas equipes podem passar pela questão do saldo de gols. Então a estreia também uma expectativa muito grande por parte dos catares, que prometem lotar os 60 mil lugares que estarão aqui abarrotados, né? Essa expectativa, pelo menos aqui do Al Bayt Stadium, aqui em Al Khor, no norte do Catar. Agora também falando um pouco mais sobre a estrutura, né? Um estádio mais isolado, você precisa pegar uma rodovia, não tem uma estação de trem nem de metrô perto, a última estação de metrô para o estádio o Lusail, que será o palco da grande decisão, no caminho daqui de Al Khor para Doha, então é um caminho aí distante, você tem que pegar aí uns 40 minutinhos aí tranquilo de rodovia, e aí você tem o estádio Lusail. Agora, pensando nesse jogo de hoje, tem uma certa dificuldade, porque o sol continua forte, é aquele sol que engana, o vento dá uma amenizada no calor, e às vezes você pode sair ali, acaba saindo queimado, né? Você precisa passar, claro, o protetor solar é uma coisa indispensável. Você brasileiro que ainda está vindo para o Catar, não esqueça o protetor solar. E a uma certa distância, aqui a gente está na área de imprensa, né? Atrás de mim até mesmo o centro de imprensa, onde é liberado para todos os jornalistas acompanharem aqui a partida. E do outro lado do estádio está o estacionamento para os fãs, para os torcedores. Só que é uma andada, viu? Uma caminhada, cerca de 1 quilômetro e 1,4 quilômetro, uma puxada aí para um sol. Tudo bem que o jogo vai acontecer às 7 da noite, horário local, o sol já vai ter abaixado, mas ainda assim é um pouco puxado aí para o pessoal que quer acompanhar a partida, vai deixar o carro e chegar andando ao estádio, que promete estar lotado logo mais para a estreia da Copa do Mundo. Finalmente, eu pelo menos estava esperando ansiosamente pela estreia da Copa do Mundo, o começo da maior competição esportiva do planeta, e claro, com a Jovem Pan, com uma cobertura fantástica aqui no Catar. Chegava o Natal, mas não chegava a Copa do Mundo, né? Continua com a gente, Chacon.
Aguenta um pouquinho aí, sei que tá calor, 28 graus, como você falou, mas você vai pegar uma cor aí, vai tomar um pouco de vento aí, continua com a gente já volta a conversar. Vamos trazer aqui para a conversa também o Bruno Prado, que está no estúdio com a gente. E a sua expectativa, Bruno, para essa estreia de logo mais, essa abertura da Copa do Mundo? O jogo em nomes, né, de seleções não é lá tão atrativo. Catar e Equador não são duas seleções ali da primeira prateleira, daquelas colocadas como as favoritas, mas mesmo assim promete ser um jogo equilibrado, né, com todo o charme de uma abertura de Copa do Mundo. O Catar, a seleção anfitriã, recebendo a simpática seleção do Equador, uma equipe aqui da América do Sul. Qual a sua expectativa, Bruno? Tem favorito para esse jogo? Que espera? Bom dia. Bom dia, Brown. Bom dia a todos. É um jogo que realmente não são duas seleções favoritas ao título, né? Bem longe disso. O Equador fez uma campanha muito consistente na eliminatória sul-americana, ficou o tempo inteiro ali entre os 4 primeiros colocados, né? Entre as seleções que garantiam vaga direta na Copa do Mundo. O Equador acabou terminando em 4º, no final o Uruguai ultrapassou, mas ele ficou em 3º na maior parte do tempo. E do outro lado o Catar, que estreia em Copas do Mundo, agora é o país sede, por isso está na competição, nunca disputou a Copa do Mundo, tem a maior parte dos seus jogadores atuando no futebol do Catar mesmo, né? Não é uma seleção com jogadores espalhados pelo mundo como a maioria. É um jogo equilibrado, mas o Equador é melhor, né? Acho que tem um certo favoritismo para o Equador. O Catar, jogando em casa, pode equilibrar essa disputa. O Catar que nesse período, nesse ciclo da Copa da Rússia até aqui, disputou Copa América, né? Aqui, nossa competição na América do Sul, disputou a Copa Ouro, que é a competição da América do Norte e América Central, fez amistosos contra as seleções europeias, ou seja, jogou bastante contra as seleções de fora ali do continente asiático. Partida equilibrada num grupo que tem ainda Senegal e Holanda. Senegal que perdeu o Mané. Todo mundo imagina uma briga entre Senegal e Equador pelo segundo lugar, a Holanda em primeiro, e o Senegal perdeu o seu principal jogador. Ô Bruno, e fala pra gente, por que essa expectativa toda, esse suspense em volta dos nomes aí dos jogadores do Brasil para o primeiro jogo na próxima quinta-feira? O que o Tite quer aí que não tá falando esses nomes, não tá divulgando esses nomes ainda? Nós brasileiros aqui estamos esperando, inclusive. Tem um nome forte aí que você acredite que entre em campo? Então, acho que tem uma dúvida na escalação. O Tite provavelmente já definiu na cabeça dele. Acho que as duas possibilidades que existem. Uma seleção um pouco mais conservadora, com o Fred ao lado do Casemiro no meio, com o Paquetá, com o Neymar, com o Rafinha e com o Richarlison ali do meio para frente. E a outra possibilidade, que é cada vez mais forte, é um time bem mais ofensivo, com a entrada do Vinícius Júnior. Com o Fred fora da equipe, o Paquetá jogando ali mais próximo do Casemiro e o Neymar por dentro, 2 pontas, Rafinha e Vinícius, e o Richarlison na frente. Pelo que ele apresentou nos treinos, apesar de ter misturado as equipes, o Paquetá treinou o tempo inteiro pelo meio. Na primeira formação ele jogaria na ponta. Ele pelo meio indica que teremos Vinícius Júnior e Rafinha pelo lado. Foi uma formação usada no amistoso contra a Gana, foi aprovada pela comissão técnica, então não é nenhuma surpresa se o Brasil aparecer com uma seleção bem ofensiva para a estreia quinta-feira contra a Sérvia. E a gente já mostrou agora há pouco também, Bruno, o problema da seleção da França, né, que está com várias baixas, a última delas confirmada nas últimas horas, Karim Benzema, atacante. Então chega bem desfigurada, né, a seleção da França, que é a atual campeã, é uma das favoritas ainda assim. Você espera um bom desempenho, apesar disso tudo, apesar dessas baixas da seleção da França, dá para esperar uma boa Copa do Mundo, dá para colocar ali como uma das principais postulantes ao título, ou essas baixas acabam tirando muita força da seleção francesa, Bruno? Tira força, mas ainda é uma seleção com muita qualidade, né? O Benzema está fora e o Deschamps, treinador da França, agora há pouco deu uma entrevista e disse que não vai chamar ninguém, vai ficar com 25, não vai convocar um substituto para o Karim Benzema. Ainda assim, você tem um Mbappé, você tem um Griezmann, você tem o Tchouaméni, que hoje é titular no Real Madrid, enfim, você tem muita gente, Loris, Pavard, Lucas Hernandes, jogadores que foram campeões em 2018, mas é uma seleção que já não tinha Kanté, já não tinha Pogba, perde o Benzema, perde muita força. E a França não tem jogado bem. Acho que não tem como descartar uma seleção com tanto jogador de qualidade. Mas eu não apostaria num título da França. Se eu tivesse que apostar em uma ou duas seleções, eu não colocaria a França. Pela qualidade, pode brigar. Mas não vejo a França tão forte como em 2018, não.